Tchim, um brinde à presença do Senhor nas nossas vidas, é o que nos sustenta. Amém? Hoje é dia 184, gente. 50% da leitura. A gente vai ler 2 Reis de 5 até 8, tá? De 5 a 8. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas ele sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Ah, se o meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença." Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse: "Você deve ir." Mandaria uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Naamã entregou a carta ao rei de Israel e ela dizia: "Quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente o meu oficial Naamã para que você o cure da sua doença." Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia: "Por acaso sou algum Deus com o poder de tirar ou dar a vida e de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga, isto sim." Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a sua própria roupa e mandou perguntar a ele: "Por que está tão perturbado a ponto de rasgar a sua própria roupa? Envie o oficial a mim para que ele saiba que existe um profeta em Israel." Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem: "Vá ao Rio Jordão e mergulhe ali 7 vezes. Sua pele será curada e renovada." Naamã ficou irritado e saiu resmungando. "Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Abana e Farfar em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos eu sairia limpo." E foi embora, furioso. Mas os seus acompanhantes disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o Senhor não o faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar?" E foi o que ele fez. Ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada. Ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus com a sua comitiva, parou diante dele e disse: "Agora eu tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel." Agradecido, ele quis dar um presente a Eliseu, mas o profeta disse: "Assim como vive o Eterno, a quem eu sirvo, eu não receberei nada de você." Naamã insistiu, mas ele não aceitou. Naamã disse: "Já que você não aceita nada, deixe-me levar 2 burros carregados com a terra daqui, porque eu não vou mais oferecer sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Eterno. Só peço que ele me perdoe uma única coisa. Quando o meu senhor, o rei, apoiado em meu braço, quiser entrar no santuário de Rimom para adorá-lo, e eu tiver que me curvar diante dele, que o Eterno me perdoe por isso." E Eliseu disse: "Tudo ficará bem. Vá em paz." Naamã não estava muito longe quando Geazi, ajudante de Eliseu, pensou: "Meu senhor deixou Naamã, aquele arameu, ir embora e não aceitou nenhuma gratificação. Assim como vive o Eterno, eu vou atrás dele para receber alguma coisa." E ele correu para alcançá-lo. Naamã o viu correndo e desceu do carro para cumprimentá-lo. "Alguma coisa errada?" Geazi respondeu: "Não há nada de errado, mas aconteceu um imprevisto. Meu senhor me mandou dizer: 2 moços dos discípulos do profeta acabaram de chegar das montanhas de Efraim. Ajude-os com 35 quilos de prata e 2 trocas de roupas finas." E Naamã disse: "Certamente. Pode ser 70 quilos?" Naamã insistiu. Pôs o dinheiro em 2 sacos e entregou as 2 trocas de roupas. Chegou a oferecer 2 homens para ajudá-lo a carregar os presentes. Quando chegaram à colina onde morava, Geazi pegou os presentes, guardou-os dentro da casa e despediu-se dos homens de Naamã. Depois disso, voltou para a casa do seu senhor. E Eliseu disse:
Então, o que você andou inventando, Geazi? Respondeu, nada, Senhor. E Eliseu disse, você não sabia que eu estava presente em espírito com você, quando aquele homem desceu do carro para cumprimentá-lo? Acha que é hora de você se preocupar com você mesmo, enchendo-se de presentes? A doença da pele de Naamã contaminará você e a sua família para sempre. Geazi foi embora, e quando saiu, sua pele já estava branca e escamosa. Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram, como você sabe, o lugar em que nós estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão, de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. E Eliseu disse, podem ir. Um deles disse, não quer ir conosco? E Eliseu prontificou-se, por que não? Ele os acompanhou. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava madeira, quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. E ele exclamou, ah, meu senhor, justo machado que era emprestado. E o homem de Deus disse, onde ele afundou? E o moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no local em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse, pode pegar. E o moço retirou o machado da água. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, cuidado quando você passar por tal lugar, quando os arameus armaram, porque os arameus armaram uma emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou, quem está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? E um de seus oficiais disse, ninguém, meu senhor, é Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor diz, até o que o Senhor fala em segredo no seu quarto. E o rei ordenou, descubram onde ele está, vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã. Mais que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. De manhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos e carros cercando a cidade. O moço exclamou, ah, meu senhor, o que vamos fazer? E ele disse, não se preocupe, estamos em maior número que eles. Eliseu orou, ó Eterno, abre os olhos dele para que ele veja. Os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram, Eliseu orou ao Eterno, faz com que esses homens fiquem cegos. E eles ficaram cegos, como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles, vocês vieram ao lugar errado, não é esta a cidade que procuram. Venham, vou levá-los ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram na cidade, Eliseu orou. Ó Eterno, abra os olhos deles para que vejam onde estão. E o Eterno abriu os olhos deles, e quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu, meu pai, devo massacrá-los? E Eliseu respondeu, não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu senhor. Depois desse incidente, as tropas da Síria não perturbaram mais Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subia astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Por uma tigela de vegetais, pagava-se 5 peças de prata. Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade e uma mulher gritava, socorro, majestade! E ele respondeu, se o Eterno não a socorrer, como eu vou poder? Por acaso tenho trigo ou vinho? Mas o rei perguntou, qual é o seu problema? E ela respondeu,
Esta mulher me propôs: dê seu filho hoje para o comermos, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse: agora é sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou sua própria roupa. Como estava andando sobre o muro, todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou: Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Eliseu estava em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei já tinha enviado alguém para matá-lo. Mas antes do executor chegar, Eliseu disse às autoridades: vocês sabem que aquele assassino acabou de enviar alguém para cortar minha cabeça. Prestem atenção, quando o executor chegar, tranquem a porta. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor atrás dele? Enquanto falava, o rei apareceu, acusando. Esta calamidade vem do Eterno. O que mais eu poderia esperar do Eterno? E Eliseu disse: ouçam o que diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata no mercado, na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e vai fazer chover alimento? E Eliseu respondeu: você mesmo o verá, mas não comerá nem um bocado. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parado aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estamos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com barulho de cavalos e de um poderoso exército. E eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. E em pânico, eles fugiram à noite, deixando para trás as tendas, os cavalos, os jumentos e tudo que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda, comeram e beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro, as roupas e os esconderam. Voltaram e encontraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para o seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: isso não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando disso sozinhos. Se aguardarmos até de manhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém, não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio real. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: eles vão sair e aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. E um dos conselheiros disse: mande alguns homens em 5 cavalos dos que ainda restam na cidade para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos que ficarem na cidade. Eles prepararam 2 carros com cavalos. O rei os mandou atrás do exército da Síria com a seguinte ordem: procurem saber o que aconteceu. Eles os seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram, enquanto fugiam apavorados. Os homens voltaram e relataram ao rei o que eles tinham visto. Então o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despencou do dia para a noite. 1 medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar, então, 1 peça de prata, conforme a palavra do Eterno. O rei mandou seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade, mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo o que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que 1 medida de farinha ou 2 de cevada custaria no dia seguinte, na porta da cidade, 1 peça de prata. Ao ajudante do rei, que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus, dizendo: você espera que acreditemos nisso?
O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? E Eliseu tinha dito, você mesmo o verá, mas você não comerá nem um bocado. E foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Anos antes, Eliseu tinha dito à multidão, Eliseu tinha dito à mulher, cujo filho ele havia ressuscitado. Você e sua família devem ir morar em outro lugar. O Eterno mandará fome sobre a terra, e ela vai durar 7 anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram 7 anos na terra dos filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência com o rei e pediu de volta a sua terra e sua casa. O rei conversava com Geazi, ajudante do homem de Deus, e pediu: conte-me alguns casos de milagres de Eliseu. Justamente quando ele contava ao rei a história do menino morto, que foi ressuscitado, a mãe do menino apareceu, pedindo sua terra e sua casa. Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei quis saber a história toda, e ela contou. O rei designou um oficial para acompanhá-la e disse: devolva tudo que pertencia a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que ela esteve ausente. Eliseu tinha ido a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Alguém disse ao rei: o homem de Deus está na cidade. E o rei deu ordens a Azael: leve um presente e vá se encontrar com o homem de Deus. Consulte o Eterno por intermédio dele para saber se vou sarar desta enfermidade. Azael foi falar com Eliseu, levando consigo o que havia de melhor em Damasco: 40 camelos carregados de mercadorias. Quando chegou, apresentou-se a Eliseu e disse: seu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me aqui para perguntar: vou sarar desta enfermidade? E Eliseu respondeu: volte e diga a ele: não se preocupe, você vai sarar. Na verdade, o Eterno me mostrou que mesmo assim ele morrerá. Depois de dizer isso, fixou os olhos em Azael até ele ficar constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E Azael perguntou: por que está chorando? E Eliseu respondeu: porque eu sei o que você fará aos filhos de Israel. Incendiará suas fortalezas, matará seus jovens, massacrará seus bebês e rasgará a barriga das grávidas. E Azael disse: você está achando que eu sou um cão raivoso para cometer essas atrocidades? E Eliseu disse: o Eterno me mostrou que você será o rei da Síria. Azael deixou Eliseu e voltou para o seu senhor. Então, o que disse Eliseu? Perguntou o rei. E Azael respondeu: ele disse: não se preocupe, você viverá. Mas no dia seguinte, ele molhou um cobertor pesado e cobriu com ele o rosto do rei, que morreu sufocado. Azael tornou-se rei. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu os caminhos do rei de Israel, casando-se com descendentes de Acabe, dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus, cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jorão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jorão reagiu, mandando seus carros de guerra para Zair. Edom o cercou. Mas durante a noite, Jorão e seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco. Mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje, Edom se rebela contra Judá. Até Líbina havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas do rei de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 1 ano em Jerusalém.
Sua mãe era neta de Onri, rei de Israel, e chamava-se Atalia. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, ele repetiu os erros deles perante o Eterno e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Os flecheiros feriram Jorão, e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Azael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. Acabamos. Concluído. Foto, gente! Sorriam. 1, 2, 3. E quem vai abrir, abre 1 segundo. 2, 3 e já. Pronto! Glória a Deus! Mais um dia que nós cumprimos com sucesso, hein? Aleluia! Até amanhã. Deixa eu parar a gravação, gente. Tirei foto gravando tudo. Meu Deus!